Tema da mensagem: reconstruindo o que foi destruído em você. Vamos ler a palavra de Deus. Todos já acharam? Apocalipse capítulo 2, versículo 4, diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Versículo 5: lembra-te, pois, aonde caíste, arrependa-te e pratica primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Só até aí, diga glória a Deus. Levante as suas mãos, fala assim: Senhor Jesus, fala que teus servos ouvem. Pode assentar, bater as palmas, bem alegre para Jesus. Peço que você preste bastante atenção. Como eu disse para vocês, o tema desta mensagem: reconstruindo aquilo que foi destruído em você. E essa igreja de Éfeso, você vê que eu não quis me ater no todo o contexto desta carta, mas essa carta é um alerta para todos nós. E esta carta, ela tem um autor chamado Jesus, que ele envia esta carta ao anjo da igreja. E essa igreja era uma igreja ativa, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que se empenhava, mas tinha perdido a essência que chamamos de o primeiro amor. Isso aqui, meus irmãos, é uma grande realidade nos dias de hoje. Essa igreja, ela não perdeu o ministério, não perdeu a estrutura, mas perdeu a essência, que é o fogo do Espírito Santo. É o amor, a essência do amor, né? Essa igreja era uma igreja que tinha muitos pontos positivos, mas era uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. E o interessante, quando nós lemos esta mensagem no capítulo 2, no versículo 4, diz: porém, tenho contra ti que deixar-te. Irmão, eu fico muito alegre com a Bíblia, porque Deus tem me dado assim uma clareza dentro das Escrituras tão grande. Eu vou logo aplicar esse texto. Aqui, Jesus não está dizendo para essa igreja que o diabo roubou o primeiro amor dela. Para de botar a culpa no inimigo. Para de botar a culpa no adversário. Para de colocar a culpa que o inimigo está colocando frieza na tua vida, que o inimigo tirou o primeiro amor. Não, a Bíblia está dizendo para aquela igreja: porque deixar-te, foi tu que deixaste. Não foi o diabo, não foi ninguém, mas foi você que abandonou, você que deixou o primeiro amor. A Bíblia é maravilhosa, meus irmãos. O problema é que tem muitas pessoas querendo colocar culpa em tudo, no inimigo, no seu irmão. Mas aqui Jesus, ele vai direto. Jesus vai lá na ferida dizendo: olha, foi tu, foi você que deixou, foi você que abandonou, foi tu que quiseste abandonar, deixar o primeiro amor. Só que aquela igreja deixou o primeiro amor, mas Deus continuou com aquela igreja. Deus não saiu lá da igreja. Às vezes nós abandonamos o primeiro amor, mas Deus continua lá na porta do nosso coração. Deus está dizendo: tu não está do jeito que eu te quero, tu não está na maneira que eu te escolhi, né?
Não foi Deus que esfriou a igreja, foi a igreja que se esfriou. Tem coisas, meus irmãos, maravilhosas. Por exemplo, tem uns que falam que Jacó lutou contra Deus. Não, lá Jacó lutou com Deus, é outra diferença. Lutar contra Deus e lutar com Deus. Então nós vemos aqui, dentro desta mensagem aqui, meus irmãos, que a responsabilidade é minha. Por isso que Deus me deu esse tema, trazendo que nós devemos reconstruir aquilo que foi destruído em mim, em você, em nós. Devemos reconhecer o que foi destruído. Você pode, se alguém só se levanta quando ele vê que ele está caído e diz assim: não, eu preciso me levantar, eu preciso tomar uma atitude. Eu tenho pregado muito aqui sobre atitude, sobre mudança, sobre se levantar, sobre tomar uma decisão na sua vida, tomar uma decisão, porque senão tudo vai continuar girando. Se você não tomar uma decisão, vai continuar girando. Mas Deus está aqui trazendo para essa igreja para que ela viesse reconhecer. Deus veio se revelar a essa igreja, mandando esta carta, não para acusar aquela igreja, mas para aquela igreja tomar uma decisão de mudança. E isso que nós precisamos nesses últimos dias, tomarmos esta decisão de mudança na nossa vida. O amor se esfriou. O primeiro amor, eu sei que muitos aqui, irmãos, que eu vou falar, esse é um assunto sério. O amor foi substituído por rotina. É ensaio. É oração, é culto, é louvor, é programação, mas a essência não tem mais. Muitos perderam a essência do primeiro amor. Não estou falando que essas coisas são destrutivas para a igreja, não, essas coisas são essenciais para a igreja. Mas se nós, irmãos, não hoje estamos aqui de todo o nosso coração. A Bíblia própria diz que nós, quando buscamos o Senhor, tem que buscar de todo o nosso coração, senão não vale. Sabe qual é o maior perigo? Não é parar de trabalhar, não é parar de fazer a obra de Deus, não é parar de servir a Deus. O maior perigo que está nos mostrando aqui é fazer a obra de Deus sem amor. Essa igreja era uma igreja, você pode ler, depois você vê, ela trabalhava, ela tinha paciência, ela não sofreu os males, né? Ela colocou à prova alguns apóstolos que se achavam mentirosos. Era uma igreja que se edificava, era uma igreja que era empenhada, mas você pode ver e pode entender que era uma igreja que deixou o primeiro amor, abandonou. Um dia desse eu preguei aqui a igreja divorciada, neste versículo, a igreja que deixou o primeiro amor. Olha, tinha coisas que nós tínhamos alegria antes. Eu não sei como é que está a tua vida. A gente tinha, meus irmãos, alegria na oração. A gente tinha assim um sentimento de chegar cedo na igreja para nós orar, participar da primeira oração. Nós tínhamos um prazer grandioso de estar na palavra de Deus. Nós tínhamos um grande desejo de estar na presença do Senhor. Nós tínhamos uma sensibilidade espiritual. Nós conseguíamos sentir quando Deus estava no ambiente.
Nós conseguimos sentir esse sentimento tão maravilhoso que é sentir a presença de Deus na nossa vida. Conseguimos sentir aquilo que vai queimando por dentro, aquilo que vai trazendo, aleluia, um fortalecimento para nós, aleluia, porque nós conseguíamos demonstrar o quê? O amor de Deus. Nós conseguimos, meus irmãos, demonstrar dentro do nosso coração aquele primeiro amor, aquela primeira essência. Deus o livre, meus irmãos. A gente dava reverência na Santa Ceia. Santa Ceia não, Ceia do Senhor, né? A gente dava reverência à Ceia do Senhor antes. Porque a Ceia do Senhor, a gente sabia que era o tempo da comunhão com a igreja, que a igreja estava em comunhão com o outro. A gente perdemos esse prazer de estar junto. A gente perdemos este prazer, que é, quem sabe, até os ímpios têm. Chamar um irmão para a casa do outro, para nós fazer uma comida ali, todos se alegrar. Meu Deus, era tanta coisa bonita no princípio. Mas a gente vemos hoje que as coisas entraram. Nós vemos, meus irmãos, que as situações entraram, aquela primeira essência nós perdemos, foi destruída. Só que, como eu tenho pregado esses tempos aqui na igreja, não adianta só eu saber que o primeiro amor foi destruído na minha vida. Não adianta só saber que eu pequei. Não adianta só saber que eu errei. Não, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que fazer algo para me recuperar. E nós vemos que Deus, Ele manda primeiramente a esta igreja: lembra-te aonde caíste. Lembra-te aonde caíste. O primeiro passo para nós se reconstruir, irmãos, é conseguirmos olhar e identificar o nosso problema. Não o problema do outro. O problema do outro é fácil. Tem gente que a gente consegue enxergar o problema do outro, mas não consegue enxergar o nosso. Aí é um problema. Mas o que Deus está dizendo para esta igreja? Lembra-te, é você, a responsabilidade é tua. Lembra-te, pois, aonde caíste. Em outras palavras, Deus, Ele vai falar: olha, vocês deixaram o primeiro amor. Mas outra coisa eu quero falar para vocês: é uma função de vocês lembrar aonde vocês caíram. Não é minha função. Eu estou somente aqui mostrando para vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Mas aonde foi que fez vocês deixar esse primeiro amor? É vocês que têm que se lembrar. Olha aí. Irmão, pare de botar tudo na custa de Deus, na custa do Espírito Santo. Ah, Senhor, eu estou orando para Deus me mudar, eu estou orando para Deus fazer isso, eu estou orando para Deus fazer aquilo. Não, Deus já te mostrou o problema. Deus está dizendo: lembra-te. Você que tem que lembrar. A responsabilidade é nossa, meus irmãos. Irmãos, eu estava conversando esses dias, dentro desta mensagem, só trazendo algo. Eu queria, irmão, ter aprendido tantas coisas que eu já sei hoje, quando era novo convertido. Tinha muitas coisas que eu, meu Deus do céu, que eu poderia ver hoje, que dependia de mim. Deus, Ele já está com as mãos estendidas. Deus já está com as portas abertas. Vai depender de mim agora. Eu que tenho que tomar uma decisão. Que Deus veio naquela igreja mostrar o problema dela, dizendo assim: olha, vocês deixaram o primeiro amor. Mas eu vou dar a receita, vou dar a solução para vocês. Todo bom pregador
ele identifica o problema, na pregação ele vai dar também a solução. Jesus, ele está aqui mandando esta carta para a igreja, mostrando o problema dela e mostrando a solução. Ele tem que se lembrar aonde ele caiu. É fácil, meus irmãos, nós se lembrar, porque se nós formos sinceros conosco mesmo, se nós usarmos a justa balança na nossa vida, nós vamos identificar o que foi que aconteceu com a gente. Dentro de nós, irmãos, existe uma palavra que nós chamamos a nossa consciência. Que ela até mesmo, você pode, né? Quem sabe tentar enganar a si mesmo, mas ela não deixa você se enganar. Isso foi deixado no ser humano para que ele possa entender e compreender que se ele está em algum erro, ainda tem solução para que ele possa sair daquela situação. E isso que nós devemos ter nesses dias que estamos vivendo, meus irmãos. Se lembrar aonde nós caímos. Vamos voltar lá, a fita VHF da nossa mente, né? Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Coisas antigas, vamos celebrar lá no começo, quando era o início. Quando nós orávamos, quando nós jejuávamos, quando nós evangelizávamos. Quando nós andávamos de bicicleta para pregar, que era do nosso bairro, lá, eu cansei de ir, né, irmãos? Lá de casa para Guarlinda de bicicleta. Eu, a minha esposa grávida, numa garupa. Então nós vemos, irmãos, que muitas das vezes, nesta caminhada da vida, nós devemos se lembrar o que aconteceu. Eu era mais empenhado, eu era mais fervoroso, eu era crente, eu era um crente melhor, eu era um crente sensível à presença de Deus. O que aconteceu comigo? Aí você vai lá puxar a memória e dizer, não, mas naquele tempo eu orava mais. Naquele tempo eu ouvia mais a voz de Deus. Naquele tempo eu tinha prazer, alegria de estar na presença de Deus. Ninguém precisava estar mandando mensagem no WhatsApp. Nem existia nessa época, na minha época, né? Não sei na época de vocês. Na minha época não existia WhatsApp. Quando eu comecei na caminhada, né? Era um pouco difícil as coisas. Mas nós tínhamos aquela essência. Eu me lembro, meus irmãos, que que esse culto é para nós nos lembrar onde foi que nós erramos. Eu me lembro que quando nós íamos pregar na igreja, nós se preparava na oração, no jejum. De manhã nós dobrávamos nossos joelhos, falava, Senhor, eu vou pregar lá na tua casa. E mostra a mensagem que eu devo levar ali, Senhor. Né? Deus ia mostrando. Aí você chegava lá na igreja, pregava aquela mensagem. As almas aceitavam Jesus. Pessoas eram curadas. Pessoas sentiam a presença de Deus.
Quando os grupos de louvores vinham cantar, todos faziam um jejum coletivo. Eram as pessoas sendo curadas no louvor, as pessoas caindo endemoniadas no banco. Tantas coisas maravilhosas, meus irmãos, já aconteceu. E nós, meus irmãos, o que fizemos? Quem sabe você chegou a ver essas dádivas dentro da igreja, essas coisas maravilhosas, e Deus está dizendo para nós se lembrar deste tempo que nós éramos mais fervorosos, éramos mais crentes mesmo, verdadeiro. Ali nós estávamos no pé do Senhor. Deus o livre se alguém tomasse uma decisão sem consultar a Deus. Tem gente colocando os pés na frente de Deus. Tem gente tomando, aleluia, decisões precipitadas. Tem gente, muitas das vezes, que está que nem Jonas. Ele decidiu e pronto, ele não vai orar, não vai buscar a Deus. E naquele tempo não, nós tínhamos um compromisso. Nós se preocupava o que Deus estava olhando para nós, o que Deus ia ver dentro de nós, o que Deus ia olhar ali e ver se a nossa atitude estava correta. Nós se importava o que Deus pensava da gente, ou que Deus olhava para nós e via, nós se preocupava. Hoje em dia ninguém se preocupa com isso. Ninguém não, poucas pessoas se preocupam. Desculpe pela minha expressão errada, poucas pessoas se preocupam. Nem tudo está acabado. Mas muitas das vezes nós, meus irmãos, não estamos preocupados com Deus. O que Deus, se Deus vai receber, se Deus, aleluia, está recebendo isso, se Deus está recebendo isso. Não estamos preocupados, nós estamos preocupados com outras coisas. E Deus está trazendo essa mensagem: lembra-te aonde caíste. Lembra-te, olha, identifica. Você parou de orar? Pastor, eu fiz uma retrospectiva aqui e eu vi, pastor, que eu preciso melhorar. Eu preciso olhar e voltar. Olha aqui que ele vai dizer: lembra-te onde caíste. Aí ele vai trazer uma mensagem chamada arrependimento. Para você se reconstruir, é necessário se arrepender. O arrependimento não é uma emoção ou um sentimento. O arrependimento é uma mudança de direção. Se eu estou indo numa direção errada e eu vejo que eu estou me destruindo, eu vou tomar a decisão certa, ainda que eu tenha que dar meia volta e voltar aquele caminho. Como fez o filho pródigo, ele foi para uma terra longínqua, mas ele não olhou a distância. Quando ele se arrependeu, disse: não, eu vou voltar. Eu que fui responsável de tudo isso, eu vou voltar. Então, quando nós olhamos, conseguimos se arrepender, nós vamos mudar a direção. Tem uma palavra que eu tenho dito muito esses dias, eu vou continuar falando, sobre decisão. Para você ser reconstruído, começa com uma decisão. Começa com uma decisão de dizer: realmente eu estou com todos esses problemas na minha vida. Eu perdi, eu deixei, eu abandonei, eu virei a costa para o primeiro amor. Mas eu quero buscar ele de volta. Aí quando nós se decidimos, os nossos olhos começam a olhar e ver assim: ele está longe, mas eu vou chegar até lá. Não existe de maneira nenhuma como nós, irmãos, conseguirmos a reconstrução da nossa vida sem um arrependimento. Não tem. Deus, ele quer acender, Deus quer restaurar, Deus quer dar fôlego novamente, Deus quer abençoar grandiosamente a nossa vida. Mas olha o que Deus, ele vai falar, que aí aquela igreja no verso 5 vai dizer: olha, lembra-te onde caíste, arrependa-te. São 3 passos: lembrar,
aonde caíste. Se arrepender e praticar. Sempre eu tenho falado esses últimos tempos também. Não adianta eu saber que estou errado. Não adianta eu saber que eu pequei. Não adianta eu me arrepender e não mudar. Por isso que Deus ele vai dar esses 3 passos para essa igreja. Lembra-te aonde caíste, arrependa e praticar. O que é isso, pastor? É quando eu faço um projeto, tomo uma decisão e pratico, ponho em execução aquele projeto. Eu me lembrei, eu me arrependi e eu vou o quê? Praticar as primeiras obras que eu tinha. Não é fácil. Ser sincero conosco mesmo não é fácil. Não é fácil, irmão, nós olhar para dentro de nós e dizer assim: olha, o culpado é eu, estou aqui. Quando tu vê um crente falando isso, se eu for o pastor dele, eu falo assim: meu irmão, parabéns, você está reconhecendo. Mas o que mais chega para nós é botando culpa no outro. Ah, foi o fulano, foi esse cano, foi a igreja, foi esse problema, foi isso, foi aquilo outro, né? Mas ninguém fala assim: não, eu toda essa situação, é eu, pastor, não tem nada a ver com ninguém. O problema sou eu. Mas esse problema, se você quiser, tem mudança para a tua vida. Tem, aleluia, resgate do primeiro amor. Deus, ele quer resgatar o primeiro amor, aleluia. Deus não quer somente o teu corpo físico aqui. Deus quer o teu coração, a tua alma de volta com aquela essência do primeiro amor. Deus, ele quer você novamente no altar, com o teu coração incendiando, com amor pelo aquele primeiro amor. Aleluia. Eu li um livro, tempos atrás, eu me lembrei agora disso. Que ele vinha falar acerca, com o tema de volta ao primeiro amor, né? E às vezes a nossa intenção, né? Por exemplo, a gente às vezes separava um dinheiro. Vou botar aqui coisas materiais hoje para você entender as coisas espirituais. Separava um dinheiro, às vezes, para nossa esposa, quando era namorado, para a gente comprar uma caixa de bombom, né? Chegava lá: olha, filho, eu fui no supermercado comprar comida, toma essa caixa de bombom, né? Trazer uma flor, né? Vocês vão entender onde Deus quer chegar conosco. Só que quando se casaram, quando começaram a ter uma intimidade maior, este primeiro amor acabou, né? Poxa, eu estava até pensando em te dar isso, mas não sobrou nenhuma moeda. Ele já não separa, ele já não consegue assim falar: não, eu vou comprar isso aqui, eu vou separar isso aqui para me dar um presente para o meu esposo, para a minha esposa. Não é só esposa também, esposo também, irmão. Esposa também. Transformando essas coisas para as coisas espirituais. É isso que está acontecendo. Quando nós éramos aqui, quando nós aceitamos Jesus, tinha aquele primeiro amor, nós separávamos um tempo para buscar Deus. Nós separávamos um tempo para jejuar, nós separávamos um tempo para ler a palavra, e Deus estava ali se agradando, dizendo: olha, esse aí está com o primeiro amor ativo, esse aí está com o primeiro amor ativo, aleluia. Mas nessa caminhada da vida, meus irmãos, muitas das vezes, esse primeiro amor, esta primeira essência que nós tínhamos antes,
ela vai se acabando porque nós vamos deixando de separar um tempo para buscar a Deus. Nós começamos a se envolver com a obra. Tem um livro que eu li também chamado Dentro da Igreja, Longe de Deus. O próprio Jesus disse: olha, este povo me honra de lábio, mas o seu coração está distante, longe. Entendeu? Então há uma possibilidade do corpo estar, mas o primeiro amor tem ido embora. E Deus está tentando trazer um renovo na sua igreja. Deus, Ele está mandando essa carta para esta igreja, dizendo: eu não te quero assim, eu não te quero desta maneira. Porque Deus, Ele sabia que através da palavra há mudança. Aquele que der crédito à palavra de Deus, ele vai ser como aquela casa que foi edificada sobre a rocha. Nós fomos destruídos, mas a responsabilidade dessa destruição foi nossa. E a responsabilidade dessa construção é nossa. É nós que somos responsáveis. O Deus que identificou e vendo que aquela igreja tinha perdido o primeiro amor, Ele foi lá e mandou uma carta dizendo: olha, eu estou me importando com vocês. Eu te amo. A Bíblia diz que Deus repreende e castiga tanto quanto amam. Olha aí. Deus interviu dizendo, dando a receita, dando o mapa, dando o manual para aquela igreja. Mas o que aquela igreja fez? O que nós vamos fazer? Temos que fazer isso aqui que está escrito. Praticar as primeiras obras. Só que aqui, no final, ele vai dizer: quando não, ou em outras palavras, dizendo assim: se vocês não fazerem isso, brevemente virei até vocês e tirarei do teu lugar o teu castiçal. E ele vai de novo relembrar: mas isso só vai acontecer se não te arrepender. Mas se arrepender, vocês não vão perder. Então Deus está querendo um arrependimento da igreja. Deus está querendo que a igreja venha se arrepender. Deus está querendo que a igreja venha voltar ao primeiro amor. Deus quer que nós venhamos ser restaurados. A parte dele Ele já fez. É nós que temos que fazer. Sempre eu vou estar falando e repetindo novamente: a maioria das responsabilidades são nossas. Deus já fez a parte dele. Deus já fez a parte dele. Deus já deixou a sua palavra nos orientando. Deus deixou o Espírito Santo para nos guiar. Deus deixou o Espírito Santo para nos convencer do nosso pecado, né? E Ele vai fazer tudo isso, mas quando nós damos o ouvido. Por isso que lá no final sempre diz: quem tem ouvido quer. Mas todos aqui estão escutando. Mas não é esse ouvido que Ele está dizendo. Ele está falando: quem tem ouvido, que ouça, que escute, que ponha em prática o que está sendo pregado. E Deus com certeza vai te abençoar, em nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós